Como harmonizar um Deus tão amoroso que deu a sua vida para salvar a raça humana, para salvar pecadores, com a existência da dor, do sofrimento e da morte? Porque como que surgiu o mal? Por que vivemos, mesmo acreditando num Deus tão poderoso e amoroso como esse, por que sofremos tanto? Se Deus ele é amor e ele é todo poderoso, por que existe o mal? Porque mesmo acreditando e aceitando ele como Senhor da nossa vida, ainda sofremos aqui. Gostaria, através do estudo de hoje, mostrar para você, através da Bíblia, mostrar para você a existência do mal, como que surgiu o mal. Mas antes gostaria de fazer uma pequena oração com você. Convido você a fechar os olhos nesse momento. Maravilhoso Senhor, nesse momento iremos abrir a Tua Palavra e queremos que o Senhor abra a nossa mente e o nosso coração para o entendimento da verdade sobre o mal. Nós queremos que o Senhor nos mostre na Tua Palavra como que surgiu, como que existiu, e há muitos questionamentos no nosso coração, Senhor. Que eles possam ser, nesse momento, respondidos através da Tua Palavra. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Antes de entender o surgimento do mal, nós precisamos descobrir aonde surgiu o mal. Quando que surgiu o mal? Gostaria de abrir com vocês a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 11. E a minha Bíblia diz assim: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares. O apóstolo João tem uma visão do céu, e na visão do céu ele vê diante do trono de Deus milhares e milhares e milhões de anjos. É uma quantidade que ele não conseguia enumerar, a quantidade de anjos que estavam ali diante do trono de Deus. E dentre essas milhares e milhares de anjos, nós vamos ver se surgiu o mal no céu e quando que ele surge na terra. Gostaria de ler outro texto da Bíblia com você no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo de número 15, diz assim na minha Bíblia: Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. A Bíblia diz de um ser perfeito, perfeito em todos os seus caminhos. Foi criado também a imagem e semelhança de Deus. Mas Deus diz que encontrou-se no seu coração a iniquidade. Há uma pergunta agora: o que é iniquidade? No meio desses milhares e milhares de anjos, um anjo perfeito, querubim da guarda. O anjo querubim era aqueles que estavam mais próximos de Deus. Eram aqueles que estavam ao lado do trono de Deus. E eram anjos chamados anjos portadores de luz. Esses anjos, eles eram anjos guardadores, protetores, e eles estavam ali do lado do trono de Deus. E dentre esses anjos que estavam ao lado do trono de Deus, havia um que ele era um querubim da guarda, mas Deus olha para dentro do seu coração e percebe a iniquidade dentro do seu coração. Num lugar perfeito, onde o amor reinava, onde a paz e a unidade reinava, eles eram um grupo só, não existia divisão entre eles. Ali, todos eles obedeciam a palavra de Deus e viviam em plena harmonia no céu. Mas quando Deus olha para o coração desse anjo e percebe a iniquidade, há uma pergunta: o que é iniquidade? Se você for para um dicionário, o dicionário vai te dizer que iniquidade é pecado e pecado é iniquidade. Mas também iniquidade é transgressão da lei. Todas as vezes que nós transgredimos a lei, cometemos uma iniquidade. Infração da lei também pode ser chamado de iniquidade. Mas Deus olha para o coração desse homem e vê ali a iniquidade, que era a transgressão da lei. E para lembrar e para mostrar na Bíblia que pecado é transgressão da lei, você pode olhar algum momento a sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 4, lá diz assim: todo aquele que transgride a lei comete pecado, porque pecado é transgressão da lei. Então no céu, Deus olha para o coração desse ser perfeito e percebe ali já o desejo de transgredir a lei em seu coração. E qual que era o desejo que estava no coração de Lúcifer? Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 13, e diz assim:
Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então o que esse ser dizia no seu coração? Ele dizia no seu coração que ele queria subir acima das estrelas de Deus. E ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Então esse ser, quando ele olha para ele, o livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 17, diz que ele olha pela beleza da sua formosura. Ele olha para ele e o gerou o pecado porque ele se vê perfeito e olha para Deus e ele se acha tão perfeito como Deus e ele acredita que ele poderia ser igual a Deus e assim receber adoração e majestade e também ter um trono e ser igual a Deus. Esse era o desejo dele. Qual que é a transgressão da lei que surge no céu, nesse momento agora, no coração desse ser? No coração dele, ele cobiça o trono de Deus. Esse é o 9º mandamento: não cobiçarás as coisas do teu próximo. Mas ele comete também ele transgride o 1º mandamento da lei. Qual que é o 1º mandamento que esse ser transgride? Não terás outros deuses diante de mim. Então agora ele quer ser um outro Deus diante de Deus. E isso estava no seu coração. Mas a pergunta é, Deus poderia tirar a vida de Lúcifer nesse momento, sabendo que ele se rebelaria, sabendo que ele traria dor e sofrimento para o mundo? Deus poderia eliminar esse ser e acabar com o mal aí? Poderia, mas isso é contra o caráter de Deus. Por quê? Isso seria algo injusto. Imagina comigo se você vai em uma loja, você escolhe ali um tipo de celular, você deseja esse celular no seu coração, você planeja como pegar esse celular e sair correndo, mas antes disso você vai na delegacia e você fala para o delegado que você desejou e que você já planejou, e se ele não te prender, você vai lá e vai pegar esse celular e vai fugir com ele. Esse delegado poderia te prender? Ele não poderia te prender porque isso ainda não tem fatos que comprovem que você fez isso. Pois Deus, ele preferiu deixar que o tempo mostrasse quem era Lúcifer. Mas olha só o que acontece, a história não termina aí. Ezequiel capítulo 28, versículo 16, na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Olha só, a Bíblia mostra o momento onde ele peca, onde ele pega a iniquidade e agora ele coloca para fora esse pecado. Ele agora, esse pecado, ele se torna um ato. E qual é esse momento? É o momento onde ele vai diante desses milhares e milhares de anjos que existiam no céu e começa a comercializar. O texto diz assim, na multiplicação do teu comércio. O que é comércio? Comércio é você vender algo, vender alguma ideia, e isso pode ser uma mentira, e Satanás começou a vender agora e comercializar entre os anjos uma mentira a respeito de Deus, dizendo que esse Deus, ele não era um Deus bom, que esses anjos, eles não eram livres. Eles poderiam ter um governo melhor do que o governo de Deus. E imagina quem seria o candidato para esse governo que seria um governo melhor que Deus? Pois o candidato era ele mesmo. Ele queria governar esses anjos, ele queria um trono e ele queria a adoração desses anjos. Pois para buscar a adoração desses anjos, ele oferece para ele um governo que ele entre aspas, ele diz que teria liberdade. Por que liberdade? Porque Lúcifer, ele não queria obedecer à lei de Deus, por isso ele transgride a lei de Deus. Mas a história não para por aí. O livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Olha só o que diz o livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. E a minha Bíblia diz assim, leio eu, você me acompanha. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. No primeiro texto aqui já diz
que houve uma peleja no céu, houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos e o dragão e seus anjos. Pois o dragão é Satanás, a antiga serpente, assim diz o versículo 9. E esse dragão agora, ele tem um grupo de pessoas. Antes era um grupo só no céu, era só uma comunidade de harmonia, de felicidade, de paz. Mas agora houve um conflito, houve uma guerra no céu, pois Satanás ele comercializa uma mentira a respeito de Deus, e ali uma grande quantidade de anjos aceita e compra essa mentira dele, e agora se tornam dois grupos, aqueles que aceitaram a mentira de Satanás e aqueles que permanecem na verdade de Deus. E nesse conflito, o versículo 8 diz assim: todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Então, a Bíblia diz que eles foram expulsos do céu. Olha só o que diz o versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. E o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então aqui nós percebemos a existência do mal. Dentro de um lugar perfeito, com seres perfeitos, com um Deus de amor, com um caráter de amor, surge no coração de um ser a transgressão da lei, a iniquidade. O pecado surge no coração de um ser no céu. E Deus resolveu o problema do pecado no céu, expulsando Lúcifer para a terra. E talvez você possa perguntar, por que Deus não já tira a vida de Lúcifer? Mas Deus permite que o tempo mostre quem é quem. Pois muitos desses anjos poderiam ainda se rebelar contra Deus. Mas vendo o verdadeiro caráter de Satanás, eles poderiam também tomar uma decisão de permanecer do lado do Deus amoroso e poderoso e verdadeiro que és o nosso Deus. Depois que Deus resolve o problema do pecado no céu, lançando Satanás e seus anjos para a terra, agora há um conflito na terra. Se você for ver o estudo passado, o estudo de número 3, nós falamos sobre a criação, você vai perceber que Deus cria todas as coisas de forma perfeita, o homem e a mulher foi criado perfeito, não existia mal, não existia dor e não existia sofrimento. Mas para que isso se mantesse assim, havia uma condição. Qual que era a condição? Gênesis capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus ele deu essa ordem que eles poderiam comer de todas as árvores do jardim, mas se comesse de uma árvore que estava no meio do jardim, certamente morreria. Pois agora o homem e a mulher, eles estão no jardim, vivendo a vida que Deus deu para eles, mas agora Satanás foi lançado para a terra e agora ele vai, assim como ele enganou um terço dos anjos do céu, ele vai também tentar enganar a mulher no jardim. E a mulher estava em um determinado lugar, próximo da árvore onde Deus falou que não era para ela comer, quando ela ouve a voz da serpente dizendo: o que disse Deus a respeito dessa árvore? E olha só o que a mulher responde. Respondeu-lhe a mulher, capítulo 3, versículo 2. Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Nesse momento há um diálogo entre a serpente, que é Satanás, e a mulher. E nesse diálogo, a serpente pergunta à mulher, e a mulher responde: Deus disse que não era para mim comer, se eu comer eu vou morrer. Mas a serpente diz assim: não é assim. Se você comer, certamente não morrerás, porque Deus sabe que se você comer da árvore que está no meio do jardim, você será igual a Deus. Esse ser igual a Deus não era o desejo de Satanás no céu, não era isso que estava no seu coração, pois agora ele começa a implantar no coração da mulher o desejo que ele implantou no coração dos anjos no céu, e agora ele consegue implantar, porque o versículo 6 diz assim:
Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A partir do momento que a mulher come do fruto, o fruto que não era para comer, agora ela se sente... ela começa a se sentir, eles começam a se sentir nus. Eles se sentem nus. Eles se sentem nus porque eles eram cobertos com a justiça de Cristo. Havia uma luz que cobria eles, que era a justiça de Cristo. A partir desse momento, eles não eram mais justos. E a partir desse momento, entra agora o pecado na terra e o sofrimento através desse casal, pois todos nós somos descendência de Adão e Eva. E olha só o que diz o livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A Bíblia diz que pelo homem entrou o pecado no mundo, o pecado e a morte passou a todos os homens, pois todos nós somos descendências de Adão e Eva. E você me pergunta como que surgiu o mal? Surgiu o mal no coração de um ser perfeito no céu. Isso se chama, a Bíblia chama isso de mistério da iniquidade. E como que surgiu o mal na terra? A partir do momento que Satanás é lançado para fora do céu e é lançado para a terra podia permanecer em plena harmonia, se então somente obedecesse a palavra de Deus. Mas a mulher foi enganada pelo homem, ou enganada por Satanás, e ao ser enganada por Satanás, ela agora ele consegue colocar em seu coração o desejo de ser igual a Deus, e a mulher peca ao ter o desejo, ao cobiçar ser igual a Deus. Nada estaria em plena perfeição, assim como Deus permitiu que assim o fosse. Mas Deus também resolve o problema do pecado no Éden. Adão e Eva não morrem porque ali a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, fala de um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Pois Deus cobre eles com a pele de um animal. E 1 Pedro capítulo 1, versículo 19 e 20 diz que a pele que Deus cobre ele era a pele de um cordeiro. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, mas foi manifesto nos nossos dias. Assim disse Pedro. Mas por que sofremos tanto? Eu gostaria de te dizer que nós sofremos pelo menos por 3 motivos. Nós sofremos porque tomamos decisões erradas. Nós sofremos pelas nossas decisões. Nós sofremos também pela decisão de outras pessoas que nos rodeiam e nos aproximam. Nós sofremos também pela decisão de outras pessoas. O pai pode sofrer pelas decisões dos filhos. Os filhos podem sofrer por decisões dos pais. Uma família pode sofrer por a decisão de uma outra pessoa que ele nem conhece. E essa pessoa escolhe essa família para roubar ou para assassinar ou para fazer qualquer um tipo de mal com essas pessoas. Então nós sofremos pelos nossos erros, nós sofremos pelos erros de outras pessoas e nós sofremos porque esse inimigo que foi lançado para a terra, ele continua reinando aqui. Então muitas das coisas que acontecem no mundo são produzidas através do espíritos malignos. São produzidas através de espíritos malignos que eles têm poder, assim como se manifestou na cobra, ele também tem o poder de se manifestar em pessoas, mentindo, fazendo corrupção e ainda fazendo muitas coisas erradas nesse mundo. Então nós sofremos 3 motivos, porque os nossos erros de outras pessoas, e nós sofremos também pelo esses inimigos malignos que existem no mal. Percebe que Deus não está no meio do sofrimento, mas por que Deus permite o sofrimento? Deus, ele tem algo preparado para nós que é muito maior do que o sofrimento. Você pode perguntar onde está Deus no sofrimento. Deus está com cada uma dessas pessoas que estão sofrendo. Deus está com cada uma dessas pessoas segurando, talvez no momento de morte, o último suspiro dele. Deus está dando paz e tranquilizando o seu coração. Deus também está dando força àquelas pessoas que estão enlutadas, que perderam pessoas. Deus está ali também perto delas, acalmando o seu coração e dando força. Embora
ainda desesperadas, mas Deus está ali, porque Ele disse que ainda que ande no vale da sombra da morte, eu estarei contigo. Agora, como que é as estratégias de Satanás hoje? Ele continua enganando, da mesma forma que ele enganou os anjos no céu, enganou o casal na terra. Será que ele ainda continua enganando a nós? E qual que é o poder que ele ainda tem hoje? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, e veja comigo o poder que esse inimigo ainda tem sobre nós. E diz assim na minha Bíblia, leio eu, você me acompanha: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Olha só, a Bíblia diz, não é de se admirar que Satanás tem poder de se transformar em um anjo de luz, e os seus ministros em ministros de justiça. Mas quem é o público-alvo de engano deles? Existe um grande grupo de pessoas que já aceitaram o seu reinado e viver conforme a vontade deles, sem leis, sem regras. Eles gostam de viver. Essas pessoas, Satanás, eles não estão preocupados com eles, porque eles já estão dentro do grupo deles, e eles podem ser fortemente usadas para atacar e levar a sofrimento para outras pessoas. Mas há um grupo alvo deles. Quem que Jesus disse que eles iriam enganar e como ele iria enganar? Jesus disse também no livro de Mateus, capítulo 24, que esse inimigo teria poder de enganar as pessoas. Olha só o que diz. E diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. A Bíblia diz que Satanás apareceria com grandes prodígios e milagres que enganaria, se possível, os próprios eleitos. Sabe o que Deus está falando? Sabe o que Jesus está dizendo? Que ele tem poder. Ele agiria de forma sobrenatural, pois muitas pessoas são enganadas porque elas estão em busca de Cristo, em busca dos milagres, em busca de coisas sobrenaturais, em busca de coisas que talvez não estejam na Bíblia. E essas pessoas, todas elas vão ser enganadas pelos grandes e prodígios de Satanás. A Bíblia diz também que ele surgiria com falsos profetas e falsos cristos, que enganaria muitas pessoas. Esses enganadores surgiriam em forma de falsos profetas, mas eles surgiriam em forma de pessoas boas, pessoas agradáveis, pessoas que falariam tudo o que essas pessoas querem ouvir. As pessoas estão em busca de cura, as pessoas estão em busca de libertação, pois essas pessoas não levam aquele pecador a se arrepender dos seus pecados. Porque se assim falasse dos pecados deles e revelasse para eles que eles precisam se arrepender e viver a vida que Deus quer, não que eles querem, as igrejas estariam vazias. Porque as pessoas, muitos, eles buscam Deus, mas eles não querem regras. Eles querem viver como Lúcifer. Eles querem viver na transgressão da lei. Eles querem, embora querem Deus, mas eles na verdade só querem as bênçãos de Deus, mas eles querem se manterem no governo de Deus. Eles querem ser os governadores de si mesmos. Mas quem são essas pessoas que serão enganadas? Olha só o que a Bíblia diz, no próprio livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 21, diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A Bíblia diz que nem todos que me diz Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Mas olha só, essas pessoas, esses líderes religiosos, movidos por espíritos malignos, farão grandes milagres e prodígios, enganarão a muitos, mas as falácias dele encherão o coração de muitos, porque é aquilo que eles estão procurando. Mas olha só como que ele vai dizer, como que ele vai enganar muitas pessoas. Livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, e diz assim: assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão simuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repetida destruição. E muitos o seguirão as suas
práticas libertinas, e por causa deles serão infamado o caminho da verdade. E por causa desses será infamado o caminho da verdade. As pessoas hoje não sabem o que é a verdade. São mais de 44 mil placas de igreja, todas elas dizendo a verdade. E as pessoas, por não estudarem a Bíblia, eles não sabem mais qual que é o falso, qual que é o verdadeiro. Pois elas, na sua sinceridade, obedecem e seguem muitos falsos profetas, achando que estão seguindo o que estão perto. Mas muitas dessas pessoas também, elas têm um erro por ela cometer algo que a Bíblia diz que elas fazem. Não ter o amor pela verdade. Pois também, ele diz no versículo 3, também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. São pessoas que eles vão falar palavras bonitas. Ele vai te enganar. Ele vai abrir o texto da Bíblia, mas não vai te explicar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poder e a palavra de Deus não volta vazia. Mas a palavra do pregador, a palavra do bispo, a palavra do pastor, a palavra do padre, ela sim volta vazia. A palavra do homem volta vazia. Mas como abrimos, explicamos e a pessoa entende a palavra de Deus, a palavra de Deus não volta vazia. Por isso que muitas pessoas, eles vão para a igreja, voltam emocionadas, eles choram, eles pulam, eles rodam, mas voltam para as suas casas vazias, porque a palavra de Deus não foi pregada para eles. Foi aberto a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não foi explicada, não foi explanada a palavra de Deus para que eles entendessem. Você sabe, quando você percebe que você está enganado, se você está em uma religião que você já está há muitos anos, mas você conhece muito pouco da palavra de Deus, isso significa que a palavra foi aberta, mas ela não foi explicada, você não entende o que está na palavra. Porque ele usa a palavra, mas ele quer que você entenda o que ele está querendo falar. E a Bíblia diz que esses homens, eles farão de vós comércio. Porque eles têm um objetivo por trás de tudo isso. As bênçãos e os decretos que eles dão em suas vidas é para que você se mantenha ofertante e não saia do redil deles. Gostaria de ler mais um texto da Bíblia com você, que está no livro de Mateus, capítulo 7, versículo agora 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fazemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Mas esse texto também me leva a entender que pessoas fizeram milagres, expulsaram demônio, fizeram grandes prodígios, mas naquele dia, quando ele fazer separação entre os bodes e as ovelhas, ele separará um para a direita e o outro para a esquerda. Mas quando ele chamar os salvos, aqueles que estão perdidos, eles vão dizer, mas Senhor, em teu nome nós não curamos? Em teu nome não fizemos muitos milagres? E Jesus vai olhar em seus olhos e vai dizer com lágrimas, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Sabe o que Deus está falando? Que Satanás transgrediu, cometeu iniquidade no céu, transgredindo uma lei de Deus. A iniquidade também foi cometida no Éden. O cordeiro teve que morrer. Jesus pagou o preço por causa da transgressão da lei no céu, por causa da transgressão da lei no Éden. E agora pessoas querem ir para o céu transgredindo a sua santa lei de Deus. E agora tem pessoas querendo ir para o céu cometendo iniquidade, transgredindo os seus mandamentos. Que terrível isso, né? Pois toda a estratégia de Satanás é levar as pessoas a transgredir a lei de Deus. Por que surgiu o mal? O mal surgiu porque a lei de Deus é transgredida. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, que é a transgressão da lei, o amor de muitos se esfriaria. A Bíblia diz, em Isaías capítulo 24, versículo 5, que a terra se murcha e planteia por causa dos seus moradores, que transgride a lei, e transgride a lei, e não guarda os seus estatutos.
Percebe por causa de tanto sofrimento, a desarmonia desse mundo, Satanás transgrediu a lei e é uma vez que agora as pessoas transgridem a lei. Sabe por que essa epidemia? Porque a Bíblia diz que não deveríamos comer o tipo de animais impuros. Está na lei em capítulo 11 do livro de Levíticos. Ali fala que não deveríamos comer morcego, não deveriam comer animais impuros, pois os homens comeram e através de um animal impuro surgiu um vírus, que esse vírus se tornou uma epidemia, até mesmo uma pandemia, e todos nós estamos sofrendo por causa da transgressão da lei. Estamos sofrendo por causa da transgressão da lei. Mas se você não quer ser enganado por Lúcifer e você quer viver na verdade, então olha só, que eu vou ler mais um texto da Bíblia. E esse texto da Bíblia, ele pode levar você a tomar uma decisão hoje diante de Deus, de viver e amar somente a verdade. Preste bem atenção nesse texto que eu vou ler. Está no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Olha só, o engano de Satanás, ele vai vir com força, com grande poder, com grande prodígios. Ele vai falar e coisas vão acontecer. Ele vai ressuscitar pessoas, se possível. Ele vai curar muitas doenças. Ele vai fazer muitas coisas. E as pessoas que serão enganadas são aquelas que não acataram o amor pela verdade. Que triste. Eu vejo pessoas que acreditam mais numa palavra de um pastor, na palavra de um bispo, na palavra de um padre, do que na palavra de Deus. Eu acredito, é triste ver pessoas vivendo e sofrendo porque eles não têm o amor pela verdade. Eles não questionam porque aonde está na Bíblia. E se está na Bíblia, por que está na Bíblia? Por que isso foi escrito? São pessoas que eles não têm o amor pela verdade. Eles ouvem e escolhem viver aquilo que agrada aos seus corações. E a Bíblia diz bem assim, que essas pessoas serão enganadas. E ele diz mais, o versículo 10. E com todo o engano de injustiça aos que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, se deleitaram-se com a injustiça. A Bíblia está dizendo de pessoas que eles não estão preocupados com o que é a verdade. Sabe, pessoas que falou de Deus, para mim está bom. Sim, mas você tem certeza que essa pessoa, embora está falando em nome do Senhor, está vindo em nome do Senhor mesmo? Porque a Bíblia diz, nós acabamos de ler, que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas somente aquele que faz a minha vontade. Eu gostaria de fazer um convite para você. Você orar a Deus e pedindo amor pela essa palavra. Senhor, me ajuda a amar a palavra de Deus, porque é a única segurança para nós, a única segurança para mim e para você, queridos, é você pegar a palavra de Deus e usar como regra de fé para a sua vida. Eu gostaria de te convidar a pegar esse livro, ler esse livro e falar assim, esse livro é minha regra de fé. Eu não vou por religião, eu não vou por igreja, eu vou pela palavra. Se eu vou para uma igreja, eu vou pela uma igreja onde essa palavra fala que é para me estar lá. Se eu saio de uma igreja para outra, eu saio porque a palavra fala que é para me mudar de igreja. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Aceita a verdade. Todas as vezes que você não ama a verdade, você não está amando Jesus. Mas você fala do Espírito Santo, você fala de Jesus, você fala de Deus. Mas se você não ama a palavra, não existe a palavra sem o Espírito Santo. E não existe o Espírito Santo verdadeiro sem a palavra. Não existe a ação do Espírito Santo se não for pela palavra. E não existe palavra sem a ação do Espírito Santo. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você precisa do Espírito Santo para entender a palavra. E uma vez que você entende a palavra, você tem o Espírito Santo, porque ele te guiaria em toda a verdade. Que Deus abençoe você, mas que você ore a Deus pedindo o amor pela verdade, porque o inimigo foi lançado fora do céu, o problema foi resolvido no Éden, mas hoje você tem um conflito no seu coração. Em quem você vai adorar? Você vai, no seu coração,
colocaram um trono para ele. Toda vez que você segue a mentira, o trono dele está no seu coração. Então hoje você pode tomar a decisão. Qual que é a decisão? Tomar a decisão do lado que já venceu, do lado de Jesus. Que Deus abençoe você. Feche os seus olhos. Maravilhoso Senhor, nós percebemos através da Tua palavra que houve um conflito no céu. Satanás enganou uma terça parte dos anjos de lá. Ele conseguiu enganar o casal no Éden. Mas o Senhor entrou em ação. Nós veremos no próximo estudo que o Senhor, Pai, é o Deus maravilhoso e poderoso da salvação. Que o Senhor tinha um plano para nós. Maravilhoso Senhor, nesse momento nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Produza no nosso coração amor pela Tua palavra. Amor, Senhor, que sejamos assim como os bereanos. Que possamos todos os dias estar examinando as palavras. Para que assim nós não viemos ser enganados pelas artimanhas de Satanás. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.